Eu vejo muita gente da imprensa que não joga futebol, nunca jogou futebol profissional, questionando a convocação do Neymar. Mas aí eu vejo Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Vampeta, Kaká, todos os jogadores da seleção atual, né, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, sendo a favor da convocação do Neymar. Porque você é do futebol, até mais do que esses caras, o seu peso de estudo. Por que quem esteve no meio da bola e que está no meio do futebol defende tanto o Neymar na seleção, na sua opinião? E por que você também acha que ele pode ser tão importante a ponto de convocar para a Copa do Mundo? Porque eu acho que o futebol não é uma ciência exata. Cada um tem sua opinião e não se pode dizer esta opinião é errada ou esta opinião é correta. Por quê? Porque se eu falo de medicina e digo, este é o remédio que tu tienes que tomar, um doutor me pode dizer, não, isto não é correto porque a medicina tem uma universidade. O futebol, por sorte, não tem uma universidade. Isto por sorte, porque o bonito do futebol é que todo o mundo pode opinar, todo o mundo pode pensar de diferente maneira, mas ao final neste caso sou eu que tenho que tomar a decisão. E afortunadamente ninguém hoje pode dizer o treinador se equivocou. Não pode dizer ninguém. Però é suficiente esperar ao final de julho que alguém, por certo, me dirá acertou ou se equivocou. Decisão do Neymar, queria saber desse bastidor, assim, quando você tomou essa decisão, se foram nos últimos dias, recente, ou você já tinha tomado, até porque você já tinha falado que o Neymar não precisa de testes, e também especificamente sobre o Endrick. Na última data FIFA, a gente viu o Endrick no jogo contra a Croácia, e na coletiva também você tinha falado que o Endrick era um jogador muito também pro futuro, que fez mudar também esse pensamento para entender que o Endrick pode ser o presente da seleção. Obrigada. Quando falamos de Endrick por o futuro, era referido a essa Copa do Mundo, evidentemente. A decisão final desta lista, nos hemos reunido essa manhã, nos hemos reunido na sexta-feira e a pouco hemos dissolvido as dúvidas que tivemos e sacado a lista final proprio hoje, antes do almoço. A evaluação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou a sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante e vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. Ele tem o mesmo papel, a mesma obrigação que todos os outros 25. Tem a possibilidade de jogar, de não jogar, de estar no banco, de entrar. Então, ele tem a mesma responsabilidade que tem os outros. É um jogador experiente e a verdade é que em algumas posições, como a posição do goleiro, hemos privilegiado um pouco mais a experiência a este nível e por isso também chamamos Weverton do Grêmio, porque é jogador experiente que não precisamos testar, não hemos testado, pero sabemos su valor en este tipo de competición porque eles están acostumbrados en este. Sinto mucho que otros no están aquí, como esteve Bento, por ejemplo, como esteve Hugo Sosa, esto sinto mucho, me da un poco de, ¿cómo puedo decir? Tristeza eso, pero eles tendrán como otros jóvenes que no están en esta lista, como Andrei Santos, como João Pedro, son jóvenes que tendrán a oportunidad de estar no proyecto da próxima Copa do Mundo. Lá no fundo, Vinick, por favor. Flávio Vinick, SBT, N Sports.
aqui em cima. Boa noite, Ciao. Ancelotti. Boa noite, Ciao. Rodrigo. Boa noite. Fábio. Boa noite. Boa noite a todos. Como é um grande assunto dessa convocação, tudo que cercava a presença ou não do Neymar, todo um suspense, eu queria me aprofundar um pouco mais, se me permite, mister. O que foi decisivo? O que te convenceu a chamar o Neymar? A condição física, você se convenceu que ele está bem fisicamente, sempre deixou claro que o futebol, a parte técnica, o talento você já conhecia, o Neymar não precisava ser testado. Ele Sim. te convenceu pela parte física, a mobilização e todas essas pessoas lá fora também acabou influenciando, de certa forma, o apelo popular também pela presença do Neymar? Muito obrigado. Bueno, la evaluación de todo el año ha sido solo a parte física. Hemos siempre hablado de eso. Era solo para animar, solo un tema físico. Los últimos juegos jugó con continuidad. Puede ser que él tenga posibilidad de mejorar su condición física en este periodo hasta el primer juego de la Copa. Él tiene esa oportunidad, pero pensamos que, aparte de eso, la experiencia, este tipo de competición, el cariño que tiene no grupo, puede crear también un ambiente mejor no grupo y ayudar al equipo a sacarlo mejor. Pedro. Ancelotti, aqui um pouquinho à sua direita, Pedro Ivo, da ESPN, tudo bem? Passado o debate se o Neymar iria ou não para a Copa e ele vai se colocar também no debate se ele vai jogar. Me chama a atenção que na primeira resposta que se dá ao Carlos Gil, você fala que tem que estar preparado para jogar, para não jogar, para estar em campo, para não estar em campo. Você comentou com a gente lá em março que já tinha um time ideal na cabeça, se não tivesse problema. O Neymar, ele está nesse time ideal hoje para você? Eu quero ser claro e limpo e honesto. Ele vai jogar, se merece jogar. Aí temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Eu tenho uma ideia de que pode ser o equipo titular neste momento, mas depois tenho que ver como a gente se entrena, como o jogador está preparado, se tem boa condição física e mental para poder ser no equipo titular. Repito, Neymar tem o mesmo papel que têm os outros jogadores, de aportar, porque eu acho que é importante não fixar toda a expectativa sobre um jogador. Eu acho que temos uma responsabilidade comum como equipe e cada um tem que aportar e meter as próprias qualidades só para uma coisa: ajudar a seleção a ganhar a Copa do Mundo. Eu não pido outra coisa. Não quero estrelas, não quero solo jogadores disponíveis para ajudar a equipe a ganhar os jogos. Paulo Vinícius Coelho, PVC, UOL, Paramount Plus. Essa é a Copa do Mundo que o Brasil convoca o maior número de jogadores aqui do Brasil desde o título de 2002. E na sua opção, o Neymar é um jogador de 15 partidas aqui no Brasil nesse ano e o João Pedro é um jogador de 15 gols na Premier League. Nesses 24 anos, a gente ouviu muitas vezes que o jogador que atua aqui não tem um nível tão alto para competições internacionais. Por que um jogador de 15 jogos no Brasil supera nessa concorrência um que estava no grupo e que tem 15 gols na Premier League? Bom, sim, eu entendo que se diz que o futebol europeu é diferente, mais intensidade, mas tu tens que considerar muitas coisas, e lo hemos falado também anteriormente. Aqui, o futebol, jogar a futebol aqui é muito complicado, há um calendário que aperta muito, viagem, calor, então é difícil comparar. E depois, aí, as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque por la temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecía estar en esa lista, pero infelizmente con toda la conciencia posible, con todo el respeto posible, con toda la competencia posible,
hemos escolhido outros jogadores. O sentimos muito para João Pedro, como todos os outros. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, à sua esquerda. Sim. Ancelotti, em que função, em que posição ou em quais posições que o senhor vê o Neymar no seu time? Como a gente não tem uma base, né, porque ele não jogou com o senhor na seleção brasileira, o senhor vê ele um jogador mais centralizado? Como é que o senhor imagina como deve aproveitar o Neymar? Um atacante mais centralizado. Você? Perfeito. E o senhor já tem uma ideia para o dia 31? Estamos de acordo. Perfeito. Acordo. Perfeito. E para o dia 31, o senhor já tem uma ideia do que deve acontecer? Se ele deve começar no banco? O dia 31 temos o jogo contra Panamá. Eu acho que é um jogo amistoso de despedida do povo brasileiro. Creio que vou meter mais jogadores possível. Não é? É um teste amistoso que nos serve para preparar-nos bem. Ancelotti, boa noite. Rodrigo do canal Vamos. Eu queria sair um pouquinho do tema da lista e falar um pouquinho sobre essas últimas semanas, que foram semanas de muita expectativa do povo brasileiro, quem ia estar, quem não ia estar, se tal jogador ia estar na lista, se não iria. E eu queria saber como que o senhor passou por esse momento, se foi um momento que também te deixou tenso com toda essa comoção, e obviamente como que foi aqui, ler a lista e ver, acho que ao vivo ali já a reação das pessoas. Esta expectativa que mostra um país que tem uma paixão extraordinária para o futebol, primeiro, e segundo, para a seleção. E creio que isto é muito bonito para nós que temos a oportunidade para preparar esta Copa do Mundo e para ter a possibilidade de dar alegria a todo um país, nada mais. Eu não, objetivamente não tenho pressão por isto. A pressão vai chegar quando vamos a ter o primeiro jogo da Copa do Mundo, però, como disse, não foi fácil, foi difícil, porque a competência era muito alta. Hemos evaluado neste ano mais de 70 jogadores e cada um destes 60 tem uma característica para estar aqui. Então, pressão não, difícil sim, pensar muito em tentar de... Tá aí um resumo de tudo que foi falado na coletiva de convocação da seleção, um resumo do assunto Neymar, né, que dominou não só essa coletiva do Ancelotti, né, mas também a pauta dos programas esportivos. O Brasil, na primeira fase, né, definido aí, estreia no próximo dia 13 de junho. Jogos serão à noite, né, não vai ter aquela folguinha no trabalho, não. O Brasil estreia contra Marrocos às 7 da noite, no dia 13 de junho. O segundo jogo no dia 19 de junho contra o Haiti, às 9h30 da noite. E fechando a fase de classificação, o Brasil acho que passa com facilidade, pega a Escócia. Jogo também às 7 da noite, no dia 24 de junho. Então, dia 13, 19 e 24, classificam os dois primeiros de cada grupo, certamente, e tem mais os melhores terceiros. Então o Brasil, né, um grupo com o Haiti, não tem nem como. Acho que todo mundo desse grupo aí classifica, menos o Haiti. Olha, pra falar em seleção, tá vendo essa camisa do Romário aqui, ó? Demorei a achar ela, hein? Essa camisa é linda demais. Tem o link nela na descrição, né? O Romário aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar atrás, tá meio difícil. Camisa 11, deu pra mostrar um pouquinho, né? Vai ter o link dela na descrição aqui, outras camisas do Brasil pra você torcer com preço filé. Um abraço pra você, até o próximo vídeo, obrigado.